Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do jornal Diário Campineiro. Hoje nós recebemos alguém que eu conheço desde menina, daquelas crianças curiosas, inteligentes, afetuosas e que já demonstravam personalidade muito antes da vida adulta chegar. A Gabriela seguiu um caminho considerado seguro. Estudou Direito na Facamp, passou no exame da OAB ainda no último ano da faculdade, coisa que é difícil até para veterano, e estagiou em alguns dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Mas, no meio do caminho, percebeu uma coisa importante: sucesso sem identificação pessoal pode virar prisão. Foi então que ela tomou uma decisão corajosa para alguém de apenas 24 anos. Deixou a advocacia para mergulhar no empreendedorismo da moda, assumindo a Benina, loja feminina premium, criada por sua mãe. Hoje, a Gabriela circula entre compras, tendências, experiências e atendimento personalizado, transformando moda em conexão, identidade e negócio. Uma conversa sobre coragem, juventude, propósito, maternidade empreendedora da mãe, claro, e o desafio de assumir responsabilidades de gente grande, quando ainda se é muito jovem. Oi, Gabi, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Lília. É um prazer estar aqui com quase uma tia, né? Praticamente uma Praticamente tia. tia. Ainda bem que não é avó, né, gente? Muito legal essa experiência do podcast. É, legal. Gabi, você construiu uma trajetória assim extremamente sólida no direito, foi uma carreirinha bem sucedida. Falo carreirinha porque foi curtinha, né? Mesmo. Só por isso. E assim, em que momento você percebeu que aquele caminho talvez não fosse mais o seu? Então, Lília, eu escolhi o direito muito nova. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Meus pais não queriam que eu saísse de casa nova antes de eu completar os 18, então minha opção era ou faculdade ou cursinho, ficando em Campinas. E eu não aguentava mais estudar, fiz ensino médio cursinho, não via graça. Falei, vou fazer direito, que é um curso que te dá muitas possibilidades depois de formado. A maioria do pessoal segue ou uma carreira para advocacia ou uma carreira de concurso público, mas existem inúmeras opções entre esses dois mundos. Fui fazer direito, meu primeiro ano de faculdade, pandemia mundial. Verdade. 2020, meu primeiro ano de faculdade. Fiquei estudando em casa em 2020, praticamente 2021 inteiro e praticamente 2022 inteiro também. Eu voltei ali, acho que no meio de 2022 para as aulas definitivamente. E aí, quando eu voltei, já era minha época de estágio. E, de cara, eu caí numa área do direito que está crescendo muito e é muito importante, que é M&A, que são compra e vendas de empresas grandes, que tem todo um estudo por trás. É uma coisa muito legal. Então, naquele mundo, eu já estava muito no meio do empresário, convivendo com o empresário. Meus pais são empresários, então durmo e acordo do lado de empresários. Ouvindo Ouvindo né? histórias. Tudo sobre o mundo, E você né? sabe que desde nova eu sempre participei... Ai, desculpa. Eu sempre participei da vida da Benina e da Lapidom. Eu sempre fui muito presente. Enfim, fiz o meu primeiro estágio no FIOS, no M&A. Passei na OAB no meu 5º ano e entrei como assistente jurídica no Bismarck Pires, que foram, assim, minhas maiores 2 experiências jurídicas. Eu tive outras, mas essas foram as mais relevantes. E quando eu estava no Bismarck Pires, eu falo que eu fui tão feliz lá. Esse é um escritório que, se eu pudesse recomendar para qualquer pessoa trabalhar, eu iria recomendar lá. Eu fui tão feliz que eu entendi que o direito não me bastava. Isso é tão difícil quando você sente que a sua expansão não está se encaixando na onde você está. E conversando muito com os meus pais, conversando muito com os meus amigos, familiares, eu entendi que eu tinha que ir para um lugar que não tivesse teto. E a única carreira que não tem teto é empreender, que nunca te coloca um limite. E eu sempre gostei de moda, eu sempre gostei da Benina, eu sempre gostei de me produzir, de inventar moda, né, no sentido literal. Sim. Então, foi trabalhando lá, entendendo que, apesar do direito ser uma carreira maravilhosa e eu ser feliz lá, eu entendi que eu precisava de outra coisa. E aí eu fiz uma programação assim de praticamente quase 2 meses, quase 3 meses, na verdade, que eu fiquei trabalhando no Bismarck para a gente organizar a minha saída e a minha entrada na Benina. Foi um processo muito lento, tanto antes da decisão ser tomada, tanto depois. Mas estou feliz. Ah, que legal, né? E assim, passar na OAB ainda na faculdade é um sonho, assim, é o sonho de muita gente, até depois, porque tem gente que continua e dizem que o exame é muito difícil, né? Que
que você tem que estudar muito. Foi difícil abrir mão de algo que socialmente já era visto como sucesso? Foi? Porque você passou por aquilo, estudou, se formou, passou na OAB, que é super importante, né? Fez os seus estágios, e aí, de repente, você descobre que aquele não é seu mundo, ou, quer dizer, ou que seu mundo é maior que aquilo, né? Com certeza. A decisão é muito difícil abrir mão disso? Lília, eu até cheguei a ouvir assim, nossa, mas você vai rasgar seu diploma? É pesado, né? Pesado. Sim. E o direito, ele é uma carreira antiga no Brasil, né? Então, é conceituado, é um doutor. Eu entendo que foi difícil. Mas tudo que eu aprendi no direito eu uso muito ainda. A Nossa, Facamp. com certeza, né? Eu acho que você usa todo dia, né? Demais, demais. Tipo, você é empreendedora numa loja, né? Numa loja de moda, você tem a parte você tem o tributário, você tem o trabalhista. Lilian, nem tanto os temas jurídicos em si é o que mais eu uso hoje em dia, porque a lei, ela se transforma diariamente. Então, se você não está se atualizando, hoje, se eu tivesse um processo tributário na Benina, eu não seria capaz, eu contrataria um advogado para isso. Mas o direito, ele te ensina um raciocínio lógico que te contraria. Então, você pensa, mas você mesma se contraria com B. E isso é muito bom para a tomada de decisão. Entendi. Você tem um raciocínio lógico para chegar numa conclusão. E você vai atrás daquilo até... Exato. Até E essa você conclusão, provar, nem né? sempre ela é sim ou não. Às vezes ela depende. Sim. Quantas vezes eu estou em reunião de estratégia com a equipe de marketing ou com os meus pais e a gente fica, assim, horas discutindo um único ponto. Porque tudo tem várias faces, né? E o direito me ajuda a ler isso. Eu consigo ler todos esses cenários e defender todos eles, sabe? Então, foi difícil socialmente, mas eu não mudaria nada. Acho que eu tenho vontade e preciso ter uma formação em moda. É algo que está nos meus planos, eu quero fazer acontecer. Mas eu não substituiria o direito pela moda. Sim. Eu somaria, sabe? Entendi. Não, é legal. Você sabe que eu fui fazer jornalismo, a minha primeira formação é artes plásticas. E eu fui fazer jornalismo porque eu entrei na TV. Eu fui administrar a TV. E eu falava, como eu posso administrar uma empresa de comunicação sem ser da área? Eu não me sentia capaz. Eu sinto muito isso às Eu vezes. falava, eu não sou honesta, eu não estou fazendo direito. Bora estudar. Fui lá fazer a faculdade de jornalismo. E acabou que o jornalismo acabou sendo a parte mais importante da minha formação, né? Hoje, agora, eu começo a retomar um pouco dessa questão da arte, que está sempre presente, está sempre... Porque um artista é uma mente inquieta e criativa, está sempre fuçando, sempre inventando alguma coisa, né? Mas você está no... Eu acho certíssimo, acho que você tem que fazer mesmo, e você ainda é muito novinha. Ai, com certeza. Né? Dá para você fazer muita faculdade de moda e muita... E a Benina é uma escola sem tamanho. A Sabrina, a né? Lepinheiro. O dia a dia, né? Nada como o dia a dia, O que elas me ensinam, Lília, assim. Então, eu estou constantemente aprendendo, não só sobre moda, mas aprendendo sobre costura, aprendendo sobre o varejo. Porque apesar da minha, entre aspas, prévia experiência na Lapidum, o mercado da joalheria e o mercado da roupa são mercados muito diferentes. Né? São bem diferentes, Sim. né? E você acredita, assim, que a nossa geração ainda sofre pressão para seguir essas profissões consideradas tradicionais e seguras? Como que você vê? Porque eu convivo mais com quem seria, assim, os pais, né? Sei. Seus pais, seus tios e seus avós, né? Mas, então, eu tenho essa visão do pessoal mais velho. Mas, na sua geração, na sua faixa etária, assim, você acha que o pessoal está mais... Ainda procura uma profissão segura ou eles estão se jogando mais para empreender? Eu acho que não procura tanto essa profissão segura. Até porque no cenário econômico-político que a gente está no Brasil, eu não sei se existe muito, mas se você não vai para um concurso, para uma carreira de concurso, essa estabilidade ela já não existe não tem tanto. Mais, né? Eu penso que existem os cargos que são socialmente valorizados, né? Como um advogado, como um médico. E, às vezes, acredito que pode ser que a minha geração ainda pense um pouco dessa maneira. Mas eu também vejo que os meus amigos priorizam muito a felicidade. Eu sinto que a geração de vocês foi uma geração que tinha mais essa ambição. Ambição, casa, família... Casa, família, carro. Viagem, carro. Eu sinto que a minha geração já tem essa visão mais de... Eu quero ser feliz.
E se o que eu faço ser feliz me dá uma casa, me dá um carro e me dá uma viagem, tudo bem. Entende? Se não der, tá bem também, Claro né? que existem, assim, casos e casos, né? Aham. Eu me considero uma pessoa muito ambiciosa, muito ambiciosa. Mas eu entendo que a nossa geração pode ter tido essa diferença. Porque o que falam mal da sua geração é que o jovem de hoje ele não quer mais bater cartão, né? Não quer ter carteira assinada, não faz questão disso. Sim. Ele prefere ganhar menos, mas poder não perder o fim de semana para ir para a praia, né? Claro. Fazer um surf ou sei Ó, lá, enfim. o meu raciocínio lógico jurídico, para mim, apresenta duas situações. Como empreendedora que procuro mão de obra, eu também sinto essa dor. É um fato. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a minha geração impõe limites ao trabalho que a sua não impôs. Sim. Então, e realmente, eles não estão dispostos a perder o seu fim de semana trabalhando. E eu acho que, por muitas vezes, isso é visto de uma maneira negativa, mas não deveria. Sim. Então, tudo tem dois lados. Se bem aproveitada, né? Se bem Exato. se bem utilizada, né? E aí você está naquela outra ponta, né? Então, você acabou de falar uma coisa muito que me interessou muito. Como é estar nessa ponta, né? De precisar de mão de obra especializada, às vezes, acho que tem que ser cada vez mais especializada em qualquer setor, né? Sim. E de jovem que não quer se comprometer. Como é que fica a faixa etária? Como é que está a concorrência na faixa etária? A Benina, Lília, é uma loja que eu não posso dizer que eu trabalho com marcas de luxo, porque existe todo um critério para ser uma marca de luxo. Mas as minhas marcas são premium no Brasil. Eu trabalho com Glória Coelho, Reinaldo Lourenço, Andréa Marques, são estilistas assim brasileiros renomados, premiados. Então, eu preciso de uma pessoa que trabalhe e entenda o que é isso. Saiba explicar qual que é a história da Glória Coelho, que saiba olhar para uma peça e falar, essa peça é da Glória Coelho. Isso é uma leitura que não demanda experiência, mas demanda conhecimento, qualificação, como você colocou. Então, essa busca, ela naturalmente me direciona a uma pessoa mais madura, por questão de cabeça mesmo. Eu acho que se você pegar uma pessoa que não é da área da moda, abaixo dos seus 30 anos, não é fácil que ela saiba quem é Glória Coelho, porque não existe esse contato ainda. Não que ela não reconheça, não veja o valor. A menos que ela tenha outro tipo de experiência econômico-social. Exato. Até, né? Então, eu sinto que existe essa dificuldade no mercado, mas essas pessoas qualificadas existem. Elas só são específicas, né? Sim. Como o médico do joelho é específico, do olho é específico. Tudo tem seus critérios, né? Sim, sim. É legal, né? Mas, assim, você nem pensa em... É que não tem necessidade, né? Mas, assim... você consideraria o currículo de uma pessoa jovem? Com certeza. Na entrevista, o que contaria mais ponto? A Benina depende muito de proatividade. Então, uma pessoa que estivesse dedicada a crescer, você não precisa chegar já no nível 100. Se você está no nível 10, mas você sonha em chegar no nível 100, a Benina pode até te ajudar a chegar lá. Então, eu acho que o primeiro ponto é proatividade. Uhum. E nós até já tivemos contato com algumas carreiras profissionais mais novos, e é ótimo, são pessoas com mais energia. Falam mal da minha geração, mas ela tem seus lados bons. Tem, óbvio, né? Tem, então, é uma pessoa com mais energia, com mais disponibilidade. Sim. Quando você pega uma pessoa que já tem uma família construída, já tem cachorro para cuidar, já tem mãe para cuidar, filho para cuidar, às vezes ela não tem uma disponibilidade que um jovem igual eu tenho. Eu trabalho, Lília, de segunda a sexta, das 9 às 7, eu trabalho do sábado, das 9 às 14. Então, a minha dedicação à loja é muito maior do que uma mulher mais velha que eu teria. Mas eu, com certeza, teria uma pessoa nova trabalhando. Depende desse lado, sim, né? Sim, dessa proatividade. O ponto é esse. Né? Sim. Você acha que proatividade está diretamente ligado com ambição? Nossa, pergunta boa, filosofando. Eu acredito que todo mundo tem um ponto a chegar, né? Um sonho. Quando eu coloco assim, fica um pouco superficial, mas uma linha de chegada. E quando você tem essa linha de chegada esclarecida, específica, né, a ambição, eu acredito que te motiva a ser mais proativo, porque você corre com mais força, você busca com mais força. Então, eu acho que uma coisa leva a outra. Você ser ambicioso te leva a ser proativo. Mas eu também conheço pessoas que se dedicam, se entregam ao que estão fazendo, mesmo sem ter essa linha de chegada estabelecida, essa ambição estabelecida. Lá no fim, né? Interessante. Não é? Foi uma coisa que surgiu na conversa mesmo. Sim. Né?
Como que foi, conta como foi você assumir a Benina, sabendo que você não estava apenas herdando uma loja, mas também uma história construída pela sua mãe. Com certeza. A minha mãe, ela tem mais de 30 anos, se eu não me engano, numa Ela é conta uma rápida. guerreira, né? Deixa eu fazer uma parte aqui, que eu vou... vamos fazer, né, a publi, né? A Gabriela é filha da Libércie Benetton, proprietária da Lápidon, junto com o Roberto Benetton. Você sabe que a história da sua mãe... Tem duas pessoas no mundo só que eu utilizo como exemplo quando eu cito alguma coisa de pessoa que soube construir e chegou, sabe? E uma delas é a Libércie. Eu conheço a Libércie, ela tinha acabado de casar, eu acho. Assim, ela era recém-casada. O Beto ainda trabalhava com o seu No avô, bilhar, sim. no bilhar. E não tinha um ponto. A Libércie visitava e tinha Era. uma ou outra vendedora. Sim. E assim, eles souberam construir, né? A Libércie é que eu não posso usar uma palavra, sabe? PHODA. Gente, ela é É isso. mesmo, é Ela é mesmo. isso. Para mim é um exemplo. A minha mãe veio de Socorro quando ela casou com meu pai. Isso há uns 30 e poucos anos atrás. E foi quando a história da Lápida começou a se construir aqui em Campinas. E a minha mãe, ela não é campineira. E quando Campinas quer, é uma cidade bem fechada. Sim. Então, ela construiu realmente uma história dentro da cidade. E por que a Benina surgiu? Qual foi a ideia por trás da Benina? A gente queria expandir a Lápidon. Só que ir com uma joalheria para a rua é muito perigoso. E a Benina, perdão, a Lápidon, ela é de um atendimento muito específico, muito dedicado. A Lápidon constrói a joia que você quiser, assim, é uma coisa... Ai, eu acho fenomenal. Então, a nossa ideia com a Benina foi que a Lápidon tivesse uma janela na rua. Ela não teria uma porta, mas ela teria uma janela, que seria a Benina. Então, a gente começou a empreender A na área da moda. apareceu com a ideia de ser um suporte para a Exato, Lápidon. exatamente. E, de certa E maneira... diga-se de passagem, é uma puta ideia, né? Com certeza. Todas as ideias da minha mãe são muito boas. E aí, quando a Benina nasceu, a Benina faz 4 anos agora em outubro. Então, eu ainda estava na faculdade quando a Benina surgiu. Eu estava completando horas de estágio. Sempre participei, eventos, sempre estive presente. Sempre fui um pouco o rosto da Benina, por questões de foto, publicidade. E quando virou a chave que eu realmente falei, não, agora vou entrar no cenário de vez da Benina. Vou largar o direito e vou para lá. Eu acredito que eu carrego o que a minha mãe... Até onde minha mãe chegou. Meu plano é muito mais longe. E eu e meu irmão, a gente foi criado, Lília, muito, acho que diferente das pessoas da minha classe social, assim. A minha mãe nunca passou a mão na nossa cabeça. Todos os serviços que você pode imaginar dentro dessa casa eu sei fazer, sabe? Eu nunca fui mimada, eu nunca tive nada que eu não merecesse, que eu não até muitas vezes pagasse. Então, eu tenho uma visão muito mais dura do mundo, que me capacitou muito mais para fazer o que eu estou fazendo. Eu sei que existe um peso, existe um passado, um legado mesmo, acho que é a melhor palavra, que é o da minha mãe e do meu pai para carregar, mas graças a Deus eles ainda estão nesse fight comigo. Se Deus quiser, por mais um bom tempo, até eu aprender a andar nas minhas pernas. E eles me ajudam muito. Eu tô na frente da Benina, mas na minha frente está ela. Sim, então, sim. ela ainda me auxilia demais. Nossa, e é assim... É muito bom saber, né, que você está construindo, fazendo junto, né? Com Junto com uma certeza. pessoa que você ama, que Com você certeza. admira, né? É outro... Outra segurança. Outra segurança, Sim. exato, né? E o que mais surpreendeu você quando você largou a faculdade, esse mundo jurídico, né, saiu desse ambiente, né, e foi para um ambiente de moda e entrou no empreendedorismo mesmo, que você botou o pé lá dentro e falou assim, agora é hora. É agora, né? O que mais te surpreendeu? Eu acho que o que eu mais gostei foi o espaço para criar. Eu imagino que você, como artista, sabe disso muito bem. E a criatividade, às vezes, ela é um anjo na nossa vida e, às vezes, é um limitador. Então, saber lidar com a sua cabeça quando você está bem para fazer tal coisa, quando você não está bem para fazer. Eu até tive esses dias uma mentoria com uma modelo para me ajudar a saber expor as roupas, fazer o material para a loja. E ela falou, cara, o dia que você não está bem, não adianta você fazer a foto, não vai ficar legal, não vai dar certo. Não adianta você pensar na campanha do Natal, na campanha do Dia dos Namorados, não vai caminhar. Então,
essa parte da criatividade me surpreendeu. Porque quando você está inspirado e você tem a garra, tem a ambição, você faz coisas maravilhosas. A nossa campanha de Dia das Mães foi até agora, eu entendo, o meu maior marco na Benina. Foi uma campanha de mais de meses. Foi ótima. E para quem se envolveu no evento, foi tão gostoso. Então, E ver assim, esse foi um lado muito pensada bom. com antecedência, porque no mundo do marketing tudo tem que ser Com como da certeza. moda, né? Sim. A moda hoje você está indo comprar coisa que é pro verão e a gente nem chegou no Exatamente. inverno, né? Semana retrasada, eu encerrei os meus pedidos de verão. Olha lá. É isso mesmo. Já tá. Quer dizer, você tem que estar antenada, saber o que vai usar, qual a tendência. Ai, tudo é um acompanhar aprendizado, desfiles. Eu nunca tinha. Eu sempre gostei de moda, eu sempre acompanhei, sempre assisti todas as semanas da Moda Fashion Week, São Paulo, Rio, Paris. Sempre gostei. Mas com um olhar de análise. Como é diferente você analisar um desfile com quando- o olhar correto. Quando você faz parte, Não né, só do da gostei, não história. gostei, estranho, não, legal. É tão profundo. com todos os senões, né? É. E por falar em desfile, modelo e etc., a Gabi, que tinha quantos anos quando fez Ai, o meu curso da Deus! UGET? Gente, é assim, não tem nessa cidade quem não passou pelo curso da UGET. Acho que eu Modelo só. da Guedes. Gente, como eu me divertia com essa mulher. Então, é assim, é legal porque é um curso de moda e modelo, mas não é para você ficar modelando. Não vai Quantos sair lá com anos book. as meninas fazem? Ai, com Eu, 12? eu acho que eu fiz com uns 10, 12 anos. Não foi mais do que isso. Ai, Uns 10, foi 12 tão anos. gostoso. E a gente olhar e falar assim, a Gabi tem tamanho, tem altura para ser top model. Hoje em dia, mas não Naquela tanto. época, você nem imaginava Imagina, esse não. universo. Não. Sabia, Lilia? Isso é uma coisa curiosa. Eu tive estirão igual menino. Então, quando eu tinha essa idade, eu era muito alta. Hoje eu tenho 1,70, assim. Para uma mulher brasileira, é uma média normal. Mas naquela época, eu já era muito alta. Era. Por conta que eu cresci muito rápido. Mas eu sempre gostei de palco, né, Lilia? Dancei por 15 anos. Meus apresentões, como eu falava. Eu adorava. E a Alguete me deu o que eu mais queria, né? Um dia, a Alguete me pegou um sábado e a gente foi. Eu acho que era na Júlio de Mesquita, eu não me lembro qual era a avenida, mas assim, uma grande avenida de Campinas. E ela colocava sobretudo em mim roupa de neve num calor, pra gente fazer as fotos como se estivesse assim na Europa. Ai, como eu me diverti com ela, eu lembro até hoje. Mas eu nunca vi, eu não imaginava não, que eu seguiria na área da moda. A Benina foi um abrir dos olhos na minha vida. Eu sempre me identifiquei, eu sempre soube que eu Estava sempre ali, né? No na beirada, limiar, na até beirada. que a Benina me chamou pelo nome. É um chamado mesmo, né? Eu acredito muito nisso, né? E, assim, lá na Benina, vocês trabalham... Não vou falar trabalho, porque é tão vulgar, né? Vocês lidam com a moda premium, né? Mas essa moda, hoje, ela vai muito além da roupa, né? Para você, o que você entende como experiência, realmente uma experiência para uma cliente que entra na Benina? A Benina, ela te apresenta um atendimento especializado, um atendimento muito dedicado. O que é isso? Você entra na Benina e você passa 2 horas lá dentro, 3 horas e você nem percebe. Então, nós temos o nosso café especial, nós temos um brigadeiro de colher especial. Que é maravilhoso. Eu vou mandar a receita, eu vou pôr a receita aqui É embaixo. muito bom, é muito bom. E é um ambiente acolhedor. Então, vira, de certa maneira, a expressão é um pouco boba, mas como se fosse um clube do livro, onde você passa um tempo com as suas amigas. Você não vai à Benina pensando, eu preciso de uma regata branca florida. Isso não existe. Até porque o que eu vendo não é isso. Então, você chega, você tem uma experiência, suas amigas estão lá, as nossas consultoras, nós somos suas amigas, a gente tem um momento descontraído. E o produto que eu vendo na Benina, ele é um produto extremamente atemporal. A peça que eu vendo na Benina, ela não se desgasta, é uma qualidade extrema. Então, essa experiência do cliente, que ele não vai usar uma regata da Marisa Ribeiro e 2 vezes ela vai estragar. É uma lã, é um algodão de extrema qualidade. Isso é algo até muito curioso. A Marisa Ribeiro, ela tinge os fios ela mesma antes de tecer. Então, quem tinge e tece o produto dela é ela. Ela tem uma cadeia de produção para chegar no produto final dela espetacular. E ela pega fios diferentes, algodão, seda, até malha, e deixa todos no mesmo tom.
É e aí faz aquela impressionante. combinação. Sim. Que você Então fala, você tá verão, com inverno. uma regata de algodão e uma calça de linho, e elas têm exatamente o mesmo tom de O mesmo amarelo, tom. exatamente o mesmo tom de vermelho. É verdade. Então é isso que eu vendo na Benina. Eu vendo esse processo. Eu vendo a Glória Uma Coelho. história, né? É Exato. história. Que tá há 50 anos no É mercado conteúdo, brasileiro. você vende conteúdo. Exato. Né? É um conteúdo Sim. diferente, não é? É um conteúdo que pode ser consumido. E eu né? vendo moda. Sim. A mulher que frequenta a Benina, ela gosta de ser diferente. Ela gosta de vestir o que ela sente, porque moda é uma expressão extrema. Se você tá triste, você coloca uma roupa triste. Se você tá feliz, você coloca uma roupa feliz. Então, a Benina, além de tudo, te ensina. A Sabrina e a Raquel, elas são, assim, professoras de moda espetaculares. E tem uma experiência, Sim. né? Aí, olha, usa isso com isso. Vai, isso não vai dar certo. E fica ótimo. E fica bom. Você fala, gente, como pode, né? É verdade. É um olhar, né? Muito, muito técnico. E precisa de tempo para lapidar esse olhar, né? Com certeza. E assim, mas as experiências vão proporcionando isso, né? Sim. Gabi, você tem só 24 anos e já atua com muitas responsabilidades, né? Assim, em algum momento você sentiu que precisava provar mais por ser jovem, provar mais para alguém, para aquele, Sei. sabe? Lília, hoje em dia eu tô num espaço que é muito confortável, porque você vê o carinho que eu falo de todas as pessoas que eu trabalho junto. E até quando eu tô lidando com fornecedores, eu tenho na retaguarda a Lê Pinheiro, que é a consultora da Benina. E ela nos coloca, me ensina e também impõe um respeito que dentro da Benina, no mundo da moda, eu nunca senti isso. No direito, com certeza. O ambiente do direito, como eu entrei nova no mercado. Você lida com pessoas muito mais velhas que você, mas é a minoria que não respeita. Eu acredito que hoje em dia isso, se você é qualificado, isso já acontece com menor frequência. Antigamente, o direito ele era um mercado majoritariamente composto por homens. Hoje em dia, já não. A quantidade de mulheres que se formam no direito é muito maior que homens. Então, até nesse sentido, assim, trabalhei com mulheres espetaculares que sempre me acolheram. Então, eu penso que as poucas vezes que eu possa ter sentido esse desafio foi no direito, aquilo de pensar, né? Nossa, eu sou a mais nova dessa mesa. Com certeza. Eu já estive nesse cenário inúmeras vezes. Mas eu acredito que eu nunca vi isso de uma maneira negativa. Eu sempre gostei, de certa maneira. Sim, porque você está lá e o que interessa é a capacidade, né? Com certeza. Você sendo capaz e se mostrando apta a fazer qualquer coisa, né? Exato. Enfim. Como você percebe, assim, viagens, compras e experiências de mercado, como que elas influenciam a sua visão de negócio e de comportamento em relação à loja? Até em relação à vida mesmo, Ai, né? com Porque certeza. você acaba colocando tudo Hoje em dia, o maior desejo social está sendo viajar, né? Não sei se você sente isso também, porque eu sinto. Parece que a gente foge. Muito, né? Eu amo viajar, amo. Eu gosto muito. E assim, quando eu viajo com esse olhar de artista, né? Então, Ai, você deve ser aquela pessoa que fica 4 horas no museu. Não, até que não tenho saco para isso, não. Meu Deus. A Lília conhece meu irmão e ela é uma grande fã dele. O Pedro, Lília, 6 horas dentro do museu. Eu não aguento. Eu não aguento. Para mim. É demais. Assim, demais não. Eu acho legal. Já fui com esse olhar, mas eu gosto. Você vai achar, você vai dar risada. Mas, por exemplo, exemplo do que me encanta numa viagem, né? Por exemplo, em Firenze, eu tirava foto do bueiro. Ai, não na acredito. rua. Porque o bueiro era lindo. Ele tinha flor de lis lá. Ai, que lindo. Prensada em baixo relevo. Era maravilhoso. Eu ficava tirando foto de fechadura de porta, velho. Ai, que legal. Sabe, assim, parede descascada. Esse tipo de coisa que me encanta. Você sabia sabe? que a arte que mais comunica com a moda é a arquitetura? Arquitetura, né? Sim, as duas são muito ligadas. Sim. E tem, né, esse movimento, né, se você perceber... esse movimento de desfile, né? Principalmente Procurando os europeus, ambientes. eles fazem ambientes que tenha, né, que tenha algo uma artístico. sinergia. Exato. Mas eu não vejo a viagem como uma vilã de maneira alguma. Eu penso que temos, né, esses dois perfis. Nós temos a pessoa que é o Pedro, que viaja com esse olhar artístico e tirando foto do bueiro. E essa pessoa, ela aprecia a arte. Consequentemente, ela aprecia a moda e aprecia o que eu tenho. Então, ela não sai do meu perfil de cliente.
E existe também a viagem para compra, né? Isso não tem como negar. Os outlets europeus, essa opção. E eu entendo que são produtos diferentes. Como eu coloquei para você no começo, eu não vendo marcas de luxo. Eu não vendo Prada, Gucci. E isso é o que a mulherada procura, né? Fora do Brasil. O que eu tenho são marcas premiums brasileiras, que também têm, assim, o seu valor espetacular, técnico, de qualidade. Que até chama atenção no exterior se com você for certeza, viajar, né? com certeza, com certeza. Agora, Coelho, não sei se você já viu, todos os sobretudos, casacos de neve pesado dela, dentro tem 2 alças como se fosse uma mochila, para você carregar nas costas, como se fosse uma mochila. Então, eu entendo que a minha cliente que está viajando para a Europa está procurando um sobretudo comigo. Então, eu penso que as coisas se comunicam. A gente tem que saber se adequar, né, Lília? Tem que se ajustar. Com certeza. E assim, além de viajar, o que você mais gosta de fazer? O que está dando tempo para fazer? Eu gosto muito de fazer esporte. Não esporte de galera, assim, mas eu digo treinar, eu gosto de correr, me faz bem, eu me sinto bem depois de que eu faço esporte físico. E eu gosto muito de sair com os meus amigos, você sabe, eu sou extremamente sociável. Então, fim de semana, e querendo ou não, eu tenho 24 anos, né? Nossa, festa, balada, jantar com as amigas. Essas são, depois do trabalho, as minhas prioridades. Meu namorado também, ficar um pouco Namorar com ele. um pouquinho também faz bem, né? Com certeza. E você acha que tem alguma coisa do direito que ainda te acompanha na forma de empreender? Tudo. No dia a dia, assim? Tudo. De certa maneira, os meus amigos são advogados, então eu estou sempre no meio de discussões jurídicas. Não que eu opine mais, porque... Mas até dá, né? Porque você é da área, né? Exato. Quer dizer, você tem lugar de fala, como dizem, né? E eu ainda continuo com a minha OAB ativa e eu faço processos para parente, coisas que eu julgo simples e que eu me considero capaz. Porque que legal. tem coisas que às vezes saem da nossa capacidade técnica. Porque vai ficando muito específico. Exato. E daí vai... Mas dentro da Benina, o principal foi o que eu te falei, é essa capacidade do pensar, a tomada de decisão com raciocínio. Porque o que guia qualquer negócio, Lília, é a primeira decisão que foi tomada. A partir dali, você vai direcionar, entendeu? Eu fico imaginando aquelas arvorezinhas de sim ou não que vão te direcionando para o caminho. Então, eu consigo ter esse raciocínio para tomar uma decisão. E isso me ajuda muito. Nossa, muito legal. Eu nunca tinha pensado em fazer essa ligação do direito com a tomada de decisão, né? Com o pensamento jurídico. Com o pensamento. E assim, colocar isso em prática, né? Gostei muito, é importante. Ai, que bom. Vou tentar. A gente sempre responde perguntas com sim ou não. E quando você está na sua faculdade, seu primeiro ano de direito, os professores provocam, né, a turma, que chega uma hora que para todas as perguntas você fala depende. E aí começa a pensar em tudo. Se isso, aquilo. Se isso, aquilo outro. Exato. Né? Na computação também tem isso. É verdade. Né? Também tem muito... É verdade. Falar em computação, né? E o Pedro, quer dizer, não é computação, mas é também, ele é né? engenheiro físico e ele trabalha com nanocomputação. O mestrado dele agora é em computação. Pega essa parte. Pega a parte agora, no mestrado, ele está fazendo... Porque o mestrado na Unicamp, eu espero não estar enganada, você faz nas áreas. Então, o mestrado dele é na área de computação e ele pega maior, créditos de computação. Entendi. Tá mais doido ainda. É um mini gênio. Tá mais doido ainda. A gente é que é doido, e ele tá certo, né? E ele continua tocando, ele tem uma banda legal. Vou trazer a banda dele aqui para a gente conversar. Ele tem. Né? Ele tem uma banda que chama Maremoto. Eles são uma banda autoral de um rock indie. Eles começaram essa banda no ensino médio, você sabe dessa história? Pedro estava na Imaculada, e aí ele conheceu o Franco, que é hoje o vocalista da banda, e eles se apresentavam... O Imaculada é uma escola católica, então eles se apresentavam nas cerimônias católicas do Imaculada. E aí, dali, eles seguiram, enfim, se apresentando em bares e foram construindo a Maremoto. É legal isso, né? E ele tem um estilo todo único, né? Tem. Do Pedro. O Pedro é o Pedro, né? Ele é muito bonzinho. Você sabe que sua mãe, toda vez que me encontra, fala isso, né? Pra Todas as tias são puxa-saco dos meninos. Eu nem me importo mais. Mas ela conta para todo mundo, fui eu que ensinei a primeira música para o Pedro. Foi mesmo. É minha culpa ele ter uma banda hoje. Mas eu não vou falar que música era, porque não vem ao caso. Ela é um pouco
pouco porcaria. Mas era muito divertido. Sim. E ele já se mostrava também uma criança. E você também era uma criança muito peculiar. Isso Né? Assim, você era peculiar assim, no modo de você falar, de ver as coisas. Assim, Eu era você muito fazia... sociável, né? E você fazia comentários assim, você falava, oi? É muito Mas interessante. sabia, né? sobre o Pedro, eu aprendi isso esses dias, que a música e a matemática são sim, muito próximas. sim. Eu não sei tocar nada, né? Sim, Nada. Não cantar, então, Lília, meu Deus, Nossa, é um eu desastre. gostaria também, não tenho voz, não. Mas esses dias eu assisti um vídeo explicando, porque a música, ela Ela é é uma conta, matemática, praticamente. ela é compasso, né? Sim. E engraçado que assim, eu gosto de matemática, eu sou boa até em matemática, né, Exatas. nas exatas, mas não toco nada não, também nunca consegui aprender. Nunca Cada fui um até- no seu quadrado, Cada né? um no seu quadrado. Fui usar a matemática para outras coisas, Que né? bom. Gabi, se você pudesse conversar hoje com a Gabriela, criança, né, lá de trás, que não faz muito tempo assim, né, curiosa e amorosa que você sempre foi, o que você diria para ela sobre coragem e escolhas? Eu sempre fui uma criança que gostou de desafio. Eu sempre me motivei a mais. Eu lembro que quando eu era criança, passava o Natal na chácara, passava um carro que tinha o Papai Noel em cima e jogava bala, alguns presentes bobeira para criança. E eu fiquei com os meus primos, com o meu irmão, um tempão esperando. Aí eles cansaram, ficaram de saco cheio e foram embora. Menina, eu fiquei mais 2 horas na porteira da chácara, esperando essa porcaria desse Papai Noel passar, porque eu queria ganhar minhas balas e meus presentes. E eu lembro que eu voltei. Sabe criança quando puxa a blusinha assim, enche de bala? Cheia de bala e com o presente na mão. E eu comemorei. Foi uma coisa que me marcou muito. Minha mãe fala muito disso também. Então, eu nunca gostei de ficar numa situação confortável. Eu mudei de escola 4 vezes. Porque eu adorava a experiência nova, adorava tentar coisas diferentes. Então, eu penso que muito de quem eu sou hoje é a criança que eu era. Extremamente corajosa. Não é porque parece que eu tô sendo... Não, imagina. Mas eu sempre fui. Nunca tive medo de esporte, de aventura. Horrível em todas. Futebol, Lília. Meu Deus do céu. Que vergonha. No ensino médio me chamavam de Benejão. Porque eu parecia um negócio de posto, assim, ó. Mas eu participava de todas as competições, todos os esportes. Então, muito dessa menina vive em mim. Você nunca deixou de Não. fazer nada por conta de nada. Não. Você sempre desafiou Sempre fui e foi moleca. até o fim, né? É. Eu acho que isso que é importante, Sim. né? Aquele para fazer, vamos embora, né? É. Vamos fazer. Então vamos fazer, né? Não é Exato. para largar no meio. Então, eu acho que eu diria pra pequenininha Gabi continuar do jeito que ela é. É só sucesso, Sim. né? E você tem, né, algum conselho que você pudesse dar para alguém que estivesse pensando em mudar de carreira, pensando em abraçar o empreendedorismo, seja ele de qual área? Que for. Que conselho você pode Eu- deixar? Eu diria para não ter pressa. Essas decisões, elas são emocionalmente pesadas, até para quem está ao nosso redor. Quando eu decidi que eu ia sair do escritório, eu lembro que... a minha chefe direta, que eu trabalhava direto o dia todo, ela é minha amiga até hoje, assim, uma pessoa extraordinária. Eu lembro que eu tomar coragem para olhar para ela e falar, olha, Eu vou tô indo embora. Nossa, eu lembro que a gente ficou olhando uma para a cara da outra, assim, por uns 5 segundos em silêncio, porque é doído. Toda decisão é um luto. Sim. Uma decisão são inúmeras negativas, né? Se você escolhe uma, você nega as outras. Então, eu diria para ter calma. Para decidir com calma. Depois que você decidir, não volte atrás. Faça com garra, corra atrás, mas não se apresse. Se você tem um pezinho ainda de dúvida, não decida com pressa, a gente tem tempo, né? E aí, de toda essa conversa, vou fazer aquela que muita professora deve ter feito para você na faculdade. Aonde você quer estar com 50 anos? Nossa, Lília. Eu sonho em ser mãe. Muito. Então, espero que eu já tenha, no mínimo, 2 filhos. E eu espero estar vivendo um pouco do que eu vivo hoje ainda. Como eu te contei, a minha avó tá doente, a gente fica tão pensativo, né? E esses dias eu estava pensando, a minha avó iniciou um sonho que eu tenho a bênção de viver. Querendo ou não, quem formou minha mãe foi minha avó, né? Então, ela
colocou um sonho na minha mãe, que minha mãe passou para mim, que é tão bonito, que é essa garra mesmo de fazer as coisas darem certo, de fazer o mundo girar. Então, eu me vejo mãe, eu me vejo com uma Benina muito maior do que ela é, porque a Benina é um bebê, a Benina tem 3 anos, então com 53 anos, quer dizer, eu com 50, a Benina vai estar com uns 20 e tantos, quase 30 anos, eu espero que a Benina seja mágica, assim, seja, acho que tudo que eu sonho. Esteja casada com os meus filhos, vivendo com a minha família, podendo viajar o mundo. Acho que é isso. Deixar o filho com a avó e com o vô. Tia Lília também Tia já vai se Lília. preparando para ensinar coisa errada pro meu filho. Vocês ficavam bastante na minha Eu casa lembro. pra gente ir para os barzinhos beber. Legal. Gabi, queria agradecer a sua presença, a nossa conversa foi bem bacana, gostei, apesar de já conhecer. Eu acho que a gente nunca sentou para bater um papo Não, assim, né? não tete sobre a isso. tete, né? Sempre assim nos encontros e tal, Sim. e acaba sendo mais, fica mais, informal, mas né, mais superficial, Com né? certeza. Hoje a gente conseguiu aprofundar, né? Você acha que faltou alguma coisa? Você gostaria de deixar algum recado? Nossa, Lília, não, Para só suas tenho clientes ou para minhas sua Beniners mãe? maravilhosas. Lília, eu só tenho a agradecer. Você também faz parte da Benina, faz parte da Lápida, faz parte da minha família, né, Lília? Só tenho a agradecer pelo convite. Foi uma experiência muito gostosa. Espero que seja um sucesso. Eu que agradeço. E assim, dá para a gente ter noção perfeita do quanto o direito perdeu. Porque ela fala super bem, né, super articulada e assim, qual é o seu signo? Eu sou aquário, né? eu sou 12 de Aquário, fevereiro. de fevereiro, né? Tem uma coisa assim que também sempre me tocou, eu ia retomando, eu já ia falar tchau, mas a gente volta. Uma coisa que sempre me impressionou foi a maneira como você coloca aquilo que você pensa. Então, eu lembro que, bem no comecinho, que você começou a mexer com alguma coisa da Benina, eu te dei uma mentoria de marketing, né? Assim, bem no comecinho, bem o beabá, né? Para você, né, que você queria ter um respaldo e tal, e como você sabia se colocar nas questões, assim, olha, a gente vai trabalhar 1 hora, tá, então dava 1 hora, tchau, Lília, deu 1 hora, não sei o quê. Sabe, assim, é uma versão, né, que nem eu, com 60 anos, consigo ter hoje, né? E você tem já desde pequena, né? E acho que muito também não é só da faculdade de Direito, tem muito da criação da tua mãe também, né? Porque a tua mãe é muito incisiva, ela é muito... E acho legal, você estava falando da sua avó, também eu acho que a gente não pode deixar de falar que a sua mãe tem muitas citações da sua avó. Sim. Que eu acho que merecia até você sentar e escrever um livro. Ai, com assim, certeza. De coisas que sua mãe sempre falava, assim, ela é uma pessoa humilde, mas ela é de uma sabedoria incrível, né? Eu não vou lembrar de nenhuma, assim, óbvio, para contar aqui para vocês, mas a sua mãe sempre tem uma história para Muito contar. legal dela. Muito legal isso daí. E acho que assim, é uma herança também. Com certeza. Né? Uma a Lê super Pinheiro herança. fala que desse jeito nosso, meu e da minha mãe, como você falou dos horários de reunião, se eu não entendo a lógica do raciocínio, eu não concordo com ele. E é difícil explicar muitas vezes, né? Sim. Então, eu sempre questionei muito. E minha mãe também. Nada é uma resposta certa, né? Foi o que eu te contei sobre o direito. E essa garra mesmo, né? Isso vem muito da minha avó. Esse jeito... Com certeza. E é sempre aquela criança do, mas por quê? Porque assim, não, mas por quê? Não tem por que sim, E gostava né? de falar, hein, Lília? Meu Deus do céu. Falava mais que o homem da cobra. Falava. Gabi, adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo e espero que você consiga mesmo construir, né, essa Benina tão diferenciada que já é e que você carregue, né, esse legado da sua avó, da sua mãe, que a gente vê, né, a gente já percebe que você já tem todas as ferramentas para atuar e ser a melhor, né, no mercado. Ai, Lília, agradeço parabéns. as palavras maravilhosas. Você também está de parabéns pelo projeto, maravilhoso. Espero que seja um sucesso. E agradeço o convite. Obrigada, eu que agradeço. E você não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, porque compartilhando a gente tem relevância
e o YouTube compartilha com mais pessoas. Cada like que a gente recebe, cada compartilhamento que a gente tem, aumenta a nossa divulgação, né? E a gente é uma revista eletrônica, não deixa de ser, né? Sim. Então, a gente se vê lá no próximo Giramundo. Até lá!